A mentalidade das dietas internaliza para vocês a proibição dos alimentos. Não existem alimentos proibidos. E isso é algo que eu explico até para quem é diabético, que é muitas vezes aquela pessoa que está cheia de informação e desesperada sem saber o que comer. Nem para o diabético existem alimentos proibidos. Ele precisa aprender a porcionar esses carboidratos que ele vai consumir, a reduzir, é óbvio, o carboidrato simples que eu falei para vocês, que é o açúcar. Então isso é uma coisa sim que o diabético vai precisar mudar. Mas o carboidrato complexo, o arroz, o macarrão, o aipim, o inhame, ele pode consumir, mas esse prato vai ter que ser muito melhor. Já se isso é uma cultura errada que muitas vezes a gente tem, que comer bem é caro. Isso é uma cultura que muitos de vocês falam, né? Acaba sendo uma objeção que a gente precisa quebrar. Por quê? Quando a gente fala em comer saudável, você não precisa comprar o produto saudável. O produto saudável muitas vezes é caro. Quando você pensa em comer saudável, você não necessariamente precisa comprar um pão integral, que está muito mais caro do que um pão comum. A base da alimentação aqui de casa é banana, é ovo. Então, isso é a nossa base. É frango. Então, muitas vezes a gente fica pegado a produtos caros, mas você vai numa feira, você vai no sacolão, você vai no mercado, você compra legume rende. Então, quantas vezes a gente pede qualquer coisinha ali num iFood, pede uma pizza no fim de semana, pede alguma comida ali, a gente vai gastar muito mais caro. Eu pedi comida esse fim de semana, eu gastei muito mais do que toda a minha feira e sobraria mais, gente. Então, assim, isso é uma cultura errada que a gente tem. E assim, quanto vale o preço da nossa saúde? Essa é outra coisa que eu penso. Eu invisto verdadeiramente na minha saúde, porque é isso, tem muita coisa que a gente compra às vezes e que a gente não tem necessidade, e que investir na saúde é ter mais qualidade de vida, é render melhor no teu trabalho, é produzir mais, e se você produz mais, você também ganha mais. É você adoecer menos, então você gasta muito menos com remédio, que é um custo enorme. Então, isso é algo muito importante da gente desmistificar. Comer saudável não precisa ser caro. Existem vários produtos que são caros, mas tem um monte de coisa. Exemplo, se a gente pensa aí num lanche ou no café da manhã com uma crepioca, você usa uma colher de goma. Compra na feira meio quilo de goma de tapioca, isso é R$6 e dura uma vida. Você compra 100 gramas de chia para poder enriquecer essa crepioca, dura muito. Então, comer saudável não precisa ser caro. Caro é a gente adoecer e pagar o preço dos remédios e pagar o preço de um monte, né, de consulta, de um monte de coisa, é a gente viver sem saúde. Então pensem nisso para vocês não ficarem sempre achando que a alimentação saudável não é para mim porque é caro. É para todo mundo e é a base do que a gente precisa para ter mais saúde, para viver melhor, para adoecer menos, para render melhor. Então isso é fundamental. E aí, o que a gente precisa pensar? Entender um pouco sobre composições. Quando a gente pensa, por exemplo, isso aí, nada. Quando a gente pensa, por exemplo, num aipim e numa tapioca, a tapioca é quem? É goma de tapioca. Ela é quem? Ela é o aipim que foi refinado. Então, se eu comparo um aipim com uma goma de tapioca, quem é mais nutritivo? Quem tem mais fibra? Ambos são carboidratos, ok? Mas quem tem mais fibra? O aipim. Então, o aipim tá na função dele ali, um tubérculo, né? Na função dele como ele veio ao mundo, digamos assim. A tapioca é o aipim refinado. Então é aí que a gente precisa começar a pensar sobre a composição do que a gente vai colocar na nossa mesa. Então o que a gente precisa pensar? Quando a gente olha para esse aipim e para essa goma de tapioca, e vocês me perguntam, como o aipim ou como a tapioca, né? Que daqui a pouco eu vou trazer a comparação pro pão com a tapioca. A tapioca, ela tem muito mais. É muito melhor você comer o aipim do que você comer a tapioca se você, por exemplo, tem prisão de ventre. Por quê? Porque o aipim tem fibra que a tapioca não tem. Então essa é uma diferença. Só que o aipim, ele é algo que a gente também tem que tomar cuidado, porque aipim é pesado. Se você pesa 100 gramas de aipim, eu até coloquei aí, né, uma foto no fim de semana de um aipim que eu tava consumindo. Se você pesa 100 gramas de aipim, ali tem nada. É um pedacinho de aipim.
Agora, a goma de tapioca, se você faz uma tapioca grande, é a mesma coisa. Você tem ali uma quantidade de calorias muito grande, uma quantidade de carboidrato muito grande e pobre em fibra. Então, pro teu intestino, pra tua saciedade, se a gente fala que fibra é bom pro intestino, que fibra sacia, quem é melhor? O aipim ou a tapioca? O aipim. Ah, Lari, meu objetivo é emagrecimento. Posso então incluir aipim e a beça? Não. É aí que a gente precisa controlar melhor essa quantidade. Então, para deixar isso um pouco mais claro para vocês, eu queria exemplificar um pouco mais por refeições. Vamos tentar trabalhar ao longo de um dia. Exemplo, café da manhã. Se você diz para mim que no teu café da manhã você consome pão francês. Lari, eu consumo de manhã 2 pães francês. O que eu vou tentar fazer aí? Eu falei pra vocês que a caloria do pão francês é quase a mesma caloria do pão integral, certo? Só que o pão integral, ele te dá mais saciedade porque ele tem mais fibra. Talvez eu vou te dizer, troca esse pão francês pelo integral. Ou, se você não gosta do integral, come o pão francês um só, com uma proteína dentro. Porque eu venho falando isso aqui pra vocês, proteína sacia. Então, quando a gente bota uma proteína dentro de um carboidrato, essa proteína dá mais saciedade para esse carboidrato aqui sem fibra. Então, você vai ter muito mais saciedade comendo um pão francês com ovo do que dois pães com manteiga, por exemplo. Por quê? Porque entrou a proteína para te dar mais saciedade. Outra vantagem, essa proteína que entrou, ela vai fazer com que você tenha uma absorção desse carboidrato que tem pouca fibra lentamente. O carboidrato vira açúcar, isso aí, comer comida de verdade. O carboidrato vira açúcar no sangue. Se eu lentifico a velocidade disso, isso é melhor. Porque quando o carboidrato vira açúcar no nosso sangue, o nosso corpo libera a insulina. A insulina é o hormônio que baixa o açúcar no nosso sangue. E muitas pessoas têm tido o quê? Resistência à insulina. O que significa, Lari, ter resistência à insulina? Deu ali no meu exame, mas eu não faço ideia do que seja. Resistência à insulina significa que você está fazendo uma sobrecarga com esse pâncreas. Você está produzindo muita insulina porque você está fazendo picos na tua glicose, no teu açúcar no sangue. Então, se você começa o dia com 2, 3 fatias de bolo, mas é um bolinho caseiro, mas é um bolinho que tá cheio de açúcar, é um bolinho que tá cheio de farinha de trigo, né? Se você se enche de bolo, acorda de manhã como 3 fatias de bolo, o que vai acontecer com o teu açúcar no sangue? Vai subir muito. O que o teu pâncreas precisa fazer? Liberar muita insulina. Se ao invés de comer de manhã 3 fatias de bolo, você come aí um pão francês com ovo, 2 fatias de pão integral ou 1 fatia de pão integral com a proteína, essa velocidade de absorção desse açúcar no teu sangue sobe mais lentamente. Então, isso é positivo. Não sobrecarregar a produção de insulina é muito positivo para que você não desenvolva uma resistência à insulina ou para que você melhore a sua resistência à insulina. Então, eu preciso fazer com que eu não tenha uma sobrecarga dessa liberação desse hormônio para baixar o açúcar no meu sangue. Lari, uma dúvida muito comum. A resistência à insulina, ela já é um pré-diabetes? Ainda não. Mas ela é um alerta que se você não mudar a tua alimentação, se você não controlar mais esse excesso de carboidrato simples, que eu te falei que é o açúcar do refrigerante, o açúcar do doce, o açúcar do suquinho, isso vai piorar cada vez mais a tua saúde. É esse açúcar que te inflama muito. Então, mulher reclama muitas vezes de quê? Muito. Celulite. O que celulite é? Uma inflamação. Se você hoje consome muito açúcar, muito refrigerante, muito suquinho, reduz isso bastante para você ver se essa celulite não vai melhorar consideravelmente. Porque é o açúcar que você está reduzindo da tua rotina. Então faz muita diferença, muito. E é o corpo que vai desinflamando. E um corpo desinflamado tem mais saúde, tem mais energia, tem mais disposição. Então, pensando aí nesse café da manhã, vocês já entenderam que não é a caloria, quando a gente compara ali, né, um pão francês com um pão integral, que é o problema. A grande questão é a caloria parecida, a grande questão é a quantidade de fibra. Agora vamos fazer essa outra composição, que vocês me perguntam muito. Lari, e entre pão e tapioca, o que é melhor? Quando eu falo pra vocês que a tapioca, você usa muita goma,
Se você usa uma frigideira normal, você vai colocar ali, se bobear, 5 colheres de goma de tapioca, se não colocar mais. Por exemplo, pensa na tapioca da feira. É uma tapioca gigante. Essa tapioca tem muito carboidrato, porque você botou muitas colheres de goma. É por isso que a gente fala que a crepioca é melhor do que a tapioca. Porque na crepioca você consegue fazer com 1 colher de goma. Na tapioca você usou 5. Onde tem muito mais carboidrato? Na tapioca do que na crepioca, certo? E o que a crepioca levou no meio dela? Ovo. E o que eu falei pra vocês? Que a proteína sacia, que a proteína lentifica a velocidade de absorção do teu carboidrato. Aí vamos supor que você foi lá e comprou uma tapioca ainda doce, recheada ali com coco, com leite condensado. Olha a quantidade de carboidrato que tinha ali. O que vai acontecer com a sua glicemia, com o seu açúcar no sangue? Vai fazer um pico enorme. É diferente, gente. A frequência conta muito. Tem muita gente que fala pra mim, Lari, eu como a tapioca da feira num domingo. Olha a frequência. É uma vez na semana comendo aquela tapioca grande. Talvez isso não vai afetar o teu objetivo. Agora, se todo dia você tem ali uma resistência à insulina, se seu objetivo é emagrecimento, se todo dia você come uma tapioca enorme, isso pode sim afetar o teu objetivo.